Olá, irmãos, tudo bem? Prontos para mais um dia de EBD? Neste dia iremos falar sobre Jó, um personagem bíblico muito importante e tem uma história muito bonita e com certeza vai acrescentar muitas coisas boas para nossas vidas, né? Podemos tirar muitos ensinamentos através da vida de Jó. Vamos lá para mais uma EBD? Então, irmãos, vou começar falando que vamos ter um breve estudo sobre a vida de Jó, porque o capítulo de Jó na Bíblia, o livro de Jó na Bíblia, né, tem 42 capítulos. E eu vou tentar, né, transmitir aos irmãos um resumo da história de Jó e vamos estudar ele juntos agora. Como eu já falei, né, o livro de Jó tem 42 capítulos na Bíblia. Não tem um autor definido, não se sabe quem escreveu. Possivelmente os estudiosos dizem que poderia ter sido Moisés, Salomão, próprio Eliú, que faz parte da história de Jó. E o livro o personagem de Jó é um personagem antigo. Ele é um livro que na Bíblia não segue a ordem cronológica, porque ele é escrito na Bíblia depois do livro de Esther e antes de Salmos. É isso? E ele não segue a cronologia, né, dos livros. A Bíblia ela não foi escrita assim na cronologia certa, né, a ordem dos fatos. Tanto é que Jó, ele viveu na era patriarcal, e a era patriarcal era a época de Abraão, de Noé, de Matusalém. São personagens antigos, né? E essa era é cerca de 2000 a 1800 anos antes de Cristo. E o local que se passa a história de Jó, né, onde ele habitava, era a terra de Uz, que era uma terra bem fértil, né, porque a gente sabe que Jó era uma pessoa muito bem sucedida, né, ele era muito rico. Essa terra de Uz hoje é localizada na Palestina, no nordeste da Palestina. Se formos analisar hoje a questão do mapa, a terra de Uz é localizada próxima à Palestina, quer dizer, no nordeste da Palestina. E era uma área propícia, né, para a criação de animais, de ovelhas, de gado. Com certeza era uma área fértil, porque esses animais precisam de alimento, né? E mudando um pouco, passando essa fase de contextualização de onde Jó vivia e o que ele tinha, né? Vamos para o versículo-chave, da nossa lição, que se encontra em Jó 2:3. Vamos ler juntos. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para consumir sem causa. Este versículo, né, irmãos, é Deus falando com Satanás, né? Deus falando do próprio Jó. E como percebemos, já Deus falando de Jó, para você ver como ele era um homem correto. Ele falando a Satanás, o acusador. Deus se orgulhava de Jó, né, pelas atitudes dele. E esse versículo, eu escolhi ele como o chave, né, pelo que Jó passou, que nós vamos ver aí no decorrer da lição.
e o que ele passou, o que ele superou e como Deus recompensou ele pela sua fidelidade, pela sua retidão. E vamos lá, falando primeiramente quem foi Jó, né? Já falei antes que ele era um homem muito rico, né? Na Bíblia aqui diz, né, que ele era um homem rico. Naquela época ele tinha muitos bens. Ele tinha 7.000 ovelhas, mais de 3.000 camelos, 500.000 jumentas, 500 juntas de bois. Na época eu não sei dizer aos irmãos que existia o dinheiro, o que era o significado de riqueza, se era moeda ou se era ouro, mas na Bíblia que mostra que os bens de Jó eram muito grandes, né? Jó é citado na Bíblia como o homem mais rico do Oriente, ou seja, ele tinha essa vasta quantidade de bens, e para ter vários bens como ele tem, ele tinha que ter muitos servos também, né? Muitas pessoas que trabalhavam ali para Jó. E em meio a isso tudo, né, Deus permite que Satanás teste Jó. Ou seja, Jó era um homem que já tinha tudo, que era um homem de riquezas. E na Bíblia a gente tem um diálogo de Deus com Satanás. Satanás diz que Jó só é fiel a ele porque ele tem todos esses bens, porque ele é um homem rico. E Deus permite que Satanás teste Jó, ou seja, Jó passa por várias tribulações devido ao fato desse teste que Deus permitiu que Satanás fizesse com ele. Deus só não permitiu que o inimigo tentasse contra a vida de Jó, ou seja, tirasse a vida dele, mas de resto ele poderia fazer tudo. Como veremos a seguir, perde tudo. Todos esses bens que a gente comentou, ele perde, e também sua vida, sua saúde. O inimigo age contra a vida dele, mas isso com a permissão do Senhor. Jó inclusive tinha filhos, 10 filhos, e perdeu também seus filhos. As vidas deles foram ceifadas durante o forte vento que derrubou a casa deles, que eles estavam confraternizando juntos, se alimentando juntos, e de uma única vez só, um vento forte derrubou a casa deles e veio a matá-los. E após acontecer isso, de Jó perder seus bens, todos os seus bens, e ainda por cima perder seus filhos, pessoas que ele amava incondicionalmente, né? Ele, no capítulo 1, de 20 a 21, Jó se ira, né? se revolta, né? Ele se levanta e, como diz no versículo 20, Jó se levantou e rasgou seu manto, e raspou sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você vê como é forte, assim, através desses versículos, o temor e a fidelidade de Jó a Deus. Mesmo ele perdendo o que ele perdeu, perdendo seus filhos, ele bendizeu o nome de Deus, né? Ele não blasfemou contra Deus, ele aceitou a vontade de Deus. Isso é um ponto muito forte de Jó, né? Da fidelidade dele, como ele reagiu a tudo isso. E logo após isso, Deus permite que Satanás ainda atente contra a saúde de Jó. Ele adquire muitas feridas, chagas, e ao ponto de, certo dia, sentado, ele raspa as próprias feridas com um pedaço de telha. E vendo nesse contexto,
sua mulher, né? Jó tinha uma esposa, ela disse para Jó simplesmente amaldiçoar Deus. E porque o que ele estava passando era uma coisa muito cruel, né? E a mulher dele aconselhou que ele fizesse isso, amaldiçoasse a Deus e morresse, né? Entregasse sua vida, né? Desistisse de viver. Difícil, a gente percebe o que Jó passou, ainda não teve o apoio da esposa, né? Ela o aconselhou de uma forma totalmente contra os ensinamentos de Deus, né? Pediu, falando que ele amaldiçoasse a Deus, né? E desistisse da vida. Mas não foi isso que Jó fez. Jó a repreendeu, dizendo que ela era doida. Em Jó 2,10 nós lemos: mas ele disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ou seja, ele a repreendeu com sabedoria ainda. Mesmo o que ele estava passando, enfrentando, mesmo com o seu corpo cheio de feridas, e sua mulher dizendo que ele deveria amaldiçoar a Deus, ele respondeu com sabedoria. E após isso, ele sofre muito, né? Depois de tantas perdas, Jó fica muito frustrado, né? É natural do ser humano, né? Um momento muito difícil, intenso sofrimento. Creio que poucos, não sei dizer se alguém já passou pelo que Jó passou, mas ele chega a um ponto que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele se arrepende de ter nascido, né? Tamanha a tristeza, né, que ele está enfrentando. Em Jó 3:1, o texto, o capítulo cita, né, as falas de Jó, dizendo que ele não deveria ter nascido devido ao que ele está passando, né? Tamanhas provações. Jó também teve com seus amigos, né? Os amigos que tentaram ajudá-lo, mas não fizeram. Esses 3 amigos que são citados na Bíblia são Elifaz, Bildade e Zafor. Esses homens eram sábios, considerados como pessoas sábias na época, né? Eram pessoas bem-sucedidas, assim como Jó também era. E eles tinham amizade. E esses amigos, os 3, resumindo o que eles passaram para Jó, eles dizem que o sofrimento de Jó é consequência do pecado dele, né? Ou seja, Jó estava vivendo uma vida de pecado, e isso tudo isso que ele perdeu, esse martírio que ele estava enfrentando, é consequência do pecado. Os seus amigos estavam querendo convencê-lo disso, e essa discussão no capítulo de Jó é bem longa. Ela se estende do capítulo 4 ao 31, e cada um desses amigos, Bildade falava uma coisa para Jó, Zafó falava outra, Elifas também. Cada um julgava a situação de Jó de uma maneira diferente. E na Bíblia mostra que esses amigos não ajudaram Jó. Pelo contrário, eles atrapalharam, não amenizaram o sofrimento de Jó. E mais tarde a gente vai ver que esses 3 foram repreendidos por Deus. E após esses 3 amigos conversarem com Jó, tentaram entender, né, o que estava se passando, teve um jovem, um homem mais jovem que os outros, né? Mais jovem que o próprio Jó, e falou por último, né? Porque naquela época havia muito respeito, né? Os mais velhos falavam primeiro. E Eliú, ele se chama Eliú, ele diz que os amigos de Jó não estavam corretos. Ele censura o que os amigos de Jó falavam para ele, né? E
foi um personagem na história de Jó que a resposta dele para Jó, de tudo que ele estava enfrentando, foi a mais razoável, assim, a mais próxima, talvez, do que Deus queria para a vida de Jó, entendeu? Ele dá uma resposta, porém não é uma resposta completa, que a resposta para Jó só Deus mesmo tinha para dar a ele, e o homem às vezes na ignorância, achando que pelos seus conhecimentos não não conseguiriam entender o que Deus tinha para Jó, né? O que Deus iria explicar para Jó depois. O homem, na sua ignorância de achar que sabe de tudo, não conseguia explicar para Jó o que estava se passando na vida dele. Mas Eliú foi um jovem, um homem jovem, que mais se aproximou do que Deus tinha para a vida dele, para a vida de Jó. E ele afirma que as pessoas não podem compreender tudo que Deus permite, mas precisam confiar nele. Ou seja, ele diz para Jó, né, que a gente não entende, que ele não entendia o que Deus estava, por que Deus estava permitindo que isso acontecesse na vida dele, mas que bastava somente Jó confiar em Deus. Logo após esse tempo de tentar entender o que Jó estava sofrendo, e após a palavra de Eliúde, que foi a mais próxima do que Deus tinha para Jó, Deus resolve responder a Jó. E ele não responde a Jó assim de uma forma direta. Ele faz 70 perguntas, perguntas retóricas, e faz Jó perceber a ignorância dele, né? de buscar, de não entender por que ele estava sofrendo aquilo, né? E Jó entende o que Deus queria para a vida dele. Ele entende que só bastava ele confiar em Deus e ter fé. E a gente pensa que às vezes, por que eu estou passando por isso? Por que eu perdi um ente querido? Às vezes a gente não tem resposta para tudo. Só Deus mesmo para ter resposta para tudo. O mundo é cheio de mistérios, né? A gente tem que buscar Deus, buscar sabedoria, como Jó buscou, né? E confiar em Deus, saber que apesar das tribulações, Deus tem algo para nós, tem um plano. Em Jó 42, 1 e 2, nós lemos que: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Ou seja, Jó abriu os olhos, viu que Deus poderia fazer tudo por ele, e tudo que Deus fazia era bom. Apesar de ele estar passando por isso, ele percebeu que se ele confiasse em Deus, Deus iria ajudá-lo. Após Jó reconhecer que Deus queria para a vida dele, Deus, né, repreende os amigos de Jó. Ele pede que eles apresentem um sacrifício, né, que foi de 7 novilhas e 7 carneiros. Pede que Jó orasse pela vida deles, pelos erros que eles cometeram e não ajudaram Jó, né? Pelo contrário, prejudicaram ainda mais a situação que Jó se encontrava. E Deus perdoa. Naquela época era necessário o sacrifício para que houvesse o perdão, né? Mas como Jesus veio, todos nós sabemos, foi um sacrifício. Jesus morreu por causa de nossos pecados. Então, a partir do momento que Jesus morre por nós, não é mais necessário, né, o sacrifício de animais como forma de perdão. E o Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, já morreu por nós, já derramou o seu sangue.
E após isso, Jó é restaurado. Ou seja, Deus fala com Jó e mostra para ele por que ele passou por aquilo. Só bastava ele confiar em Deus e não precisava buscar todas as respostas, né? E tudo que Jó tinha anteriormente, que eram todos aqueles bens, aqueles animais, Deus deu em dobro. Deus deu tudo em dobro, os animais, e reconstituiu a vida de Jó. E até os seus filhos que ele havia perdido, ele conseguiu ter novos filhos. Ele tinha 10 filhos anteriormente e Deus gerou a ele, deu a ele novos filhos, que foram 10 também. E isso, uma passagem que eu achei muito interessante foi que diz o seguinte: quando nada mais restar além de Deus, ele é o suficiente. Ou seja, Jó tinha perdido tudo, não tinha mais nada, estava lá vivendo de forma miserável ainda, e teve ainda sua saúde abalada, não tinha mais nada e ainda tinha seu corpo cheio de chagas, de feridas. E ele confiou, ele esperou em Deus, ele não se rebelou contra Deus, ele não blasfemou contra Deus, ele esperou que Deus falasse com ele. E essa passagem que diz: quando nada mais restar além de Deus, ele é o bastante. Para a nossa vida, eu acho que nada vale o que a gente tem, os bens que nós possuímos, que só de termos Deus, eu acho que já é o suficiente. Que Deus seja para nós tão suficiente quanto ele foi para Jó, que perdeu tudo. E a gente tem muito que aprender, acho que através da vida de Jó, né? Tudo que ele passou, quão ele foi fiel com Deus, né? E a gente pensa às vezes em respostas para todas as coisas, mas na verdade só Deus sabe. A gente pensa às vezes, né, que temos todas as respostas, mas na verdade Deus conhece exatamente o porquê dos acontecimentos. Precisamos nos submeter à soberania divina. Os irmãos tiveram a oportunidade de ler o livro de Jó por inteiro, com certeza vai ser algo muito bom. E a gente vê que os próprios amigos de Jó julgaram ele, falaram que o que ele estava passando foi consequência dos pecados, mas não. Jó não estava em pecado, Jó tinha uma vida íntegra, era um homem de Deus, era um homem bem sucedido. Deus somente quis testá-lo, permitiu que o inimigo abalasse sua vida, e Deus foi feliz porque viu o quanto Jó era fiel a ele. Mesmo tendo perdido tudo, Jó se manteve fiel. E é o que eu digo, que os que suportarem a prova de sua fé, ao final experimentarão as grandes recompensas de Deus. Ou seja, ele passou por uma provação, Jó suportou com fé essa provação, o momento, esse martírio que ele passou, e no final ele foi recompensado. Que a gente pode, essa palavra, o que aconteceu com Jó, a gente pode colocar isso no nosso dia a dia, que a gente sabe, a gente tem muitas tribulações, a gente enfrenta muitos problemas. Eu tenho conhecidos, amigos que, quando passaram por provações, abandonaram a Deus, decidiram viver da sua maneira. E eu sei que essa é a pior decisão que alguém pode tomar, né?
deixar a sua vida, deixar Deus e seguir a Deus e viver sobre sua própria vontade, né, no pecado. No mundo a gente vai ter muitas tribulações. Às vezes a gente nem precisa perder tudo como Jó perdeu, né? Às vezes a gente perdeu o emprego ou perder um ente querido já é motivo para a gente abandonar Deus. O ser humano pensa que Deus é injusto e deixa de ter sua fé, deixa sua fé ser abalada. Que Jó sirva como exemplo para nós, né, cristãos, que apesar do que a gente viver, tribulação pela qual a gente passar, ter Deus já é o suficiente. A gente não precisa de mais nada além dele na nossa vida. Essa é uma grande lição que Jó nos transmite, né? De que só ter Deus não abandonou, apesar de os outros falarem, a própria mulher de Jó falar que para ele amaldiçoar Deus, que Deus tinha esquecido, ele não fez. Ele foi fiel e Deus recompensou, deu tudo em dobro para ele depois. É o que eu penso. Hoje a gente pode viver várias lutas, várias enfermidades, perder entes queridos, mas a gente tem Deus e isto basta. Essa é uma grande lição que Jó nos transmite, e que possamos estar firmes, ter a nossa base como uma base parecida, né? Uma base nos caminhos do Senhor, como Jó tem. Né? O mundo pode acabar com tudo, né? Tirar nosso lar, nossas famílias, mas se tivermos nossa base firmada no Senhor, a gente pode reconstruir. O que foi que aconteceu com Jó? Sua vida foi destruída, seu lar, seus filhos, mas ele não deixou sua base, sua fé ser abalada aqui. Que a fé seja nossa base sempre. E porque Deus sempre vai dar oportunidade a gente de reconstruir qualquer coisa, da mesma forma que ocorreu com Jó. E essa é a lição que hoje eu findo com os irmãos, e espero que tenham gostado e que a gente possa realmente aprender com Jó e ter nossa base, nossa fé firmada no Senhor, apesar de qualquer coisa, apesar da nossa vida terrena, de sofrimentos, possamos estar sempre confiantes e ter fé em Deus. Um abraço, irmãos. Fique com Deus.